E essa thumb aí de arte própria, hein? Hein? Quem viu o último vídeo, a última live, sabe do que está acontecendo, né? Mas vamos lá, o tema aqui é outro. Hoje eu quero falar com vocês, eu vou falar até um pouco mais baixo, porque eu estou numa situação aqui, né? Já está noite, mas eu quero falar com vocês hoje de um tema que está falando forte comigo nesses últimos tempos. E como sempre, eu quero dividir com você aquilo que está falando forte comigo nesses últimos tempos, né? Engraçado, há 2 semanas atrás eu li sobre um detalhe sobre o Titanic. Eu fico impressionado como que essa história do Titanic continua entregando histórias, né? Quantas coisas aconteceram nesse lance. Mas eu achei um negócio que para mim foi meio assustador, assim. Como é que pode isso acontecer? Olha só. Na noite que o Titanic naufragou, a gente sabe que o barco foi avisado 4 vezes por 4 diferentes embarcações. Certo? Então, diferentes embarcações entraram em contato com o Titanic várias vezes, não só uma, para avisar que era uma região que estava cheia de icebergs. Noite, né? Navegando ali no oceano. O Titanic ele tinha uns sistemas de navegação que tinha radar para essas coisas, né? Então, o que a gente acha, não que eu participei da pesquisa, mas o que hoje se acredita é que o capitão, o Smith, ele acreditava que esses sistemas iam funcionar de tal maneira que o aviso que a galera estava dando não precisava ser levado em consideração, tanto que ele foi dormir naquela noite. Ele simplesmente foi dormir, embora ele tenha recebido esses recados avisando do perigo nas águas ali naquela região. O que faz ele dormir é o que intriga todo mundo até hoje, e a conclusão que se chega é que essa ideia de um navio que era inafundável permeava muito o lore ali, a cultura do pessoal que estava ali naquele momento, inclusive do próprio capitão que acreditou que ele podia ignorar e dormir tranquilo à noite, naquela noite, né? Mas isso não foi o mais assustador. Ok, isso aqui pode acontecer. O que mais me assustou foi saber que quando os alertas da tripulação começaram a ser dados no navio, avisando que o navio tinha batido e que o navio estava afundando, muitas pessoas, veja bem, ignoraram os avisos estando dentro do navio. E a razão é a seguinte: o navio era enorme, e obviamente que se ele começa a afundar, você não começa a sentir na hora, não é um negócio que ele já tomba de um lado assim, você já, opa, tá afundando aqui. Não, não. Primeiro que ele tem um balanço natural, né? E aí, o pessoal ouviu essas mensagens e achou que era um treinamento, que era alguma outra coisa, não achou que pudesse ser verdade, porque o navio foi uma experiência cara, né? E foi uma experiência que foi vendida com esta ideia de um navio inafundável. E eu acho que isso bateu tão forte no pessoal que o pessoal chegou a achar que não é isso. E muita gente demorou para tomar uma atitude, embora estivesse ouvindo os alertas, porque não achava que era possível aquilo acontecer. E essa história veio bem no momento que eu estava impactado pelo que eu vou dividir aqui com você, e eu pensei assim, cara, será que a gente está nesse momento navegando no meio de icebergs desavisadamente? Será que a gente está nessa? Será que os alertas que estão sendo dados, a gente está ignorando? Não é isso, não é isso agora, não é isso não. Será que está rolando isso com a gente? E a minha dúvida vem exatamente porque as nossas certezas acabam criando esse tipo de relação, né? A certeza do capitão, a certeza da galera que estava naquele navio, fez eles simplesmente questionarem a realidade, questionarem os avisos da realidade. E aí eu fico me perguntando se isso não pode estar acontecendo com a gente. Quando, por exemplo, a gente olha para a Bíblia, a gente fala assim, cara, eu queria tanto viver esses momentos da Bíblia. Já pensou se eu estivesse lá nesses momentos, nesses acontecimentos proféticos, né? A gente vê lá o cara que estava esperando o Senhor, o velhinho que estava esperando Jesus aparecer na história de Israel. Quando ele vê Jesus ser apresentado no templo, ele vai até lá. Ele fala, agora eu já posso morrer em paz. Quer dizer, esse cara estava esperando essa profecia se cumprir, ela finalmente se cumpre e ele tem o privilégio de participar disso. E vários outros momentos da Bíblia que a gente fala assim, pô, se eu tivesse o privilégio de ver essas coisas, de estar lá, de poder participar, né? E aí a gente, de repente, pode estar nesse exato momento vivendo um período descrito pela Bíblia, vivendo um dos períodos bíblicos, e não está percebendo isso.
E é muito fácil disso estar acontecendo hoje. Na verdade, eu quero te mostrar que está acontecendo hoje. E hoje eu vou cumprir uma promessa minha aqui, que era ser um pouco mais extensivo num texto bíblico, que eu já citei aqui várias vezes, inúmeras vezes já citei, mas dessa vez eu vou um pouco mais fundo, não vou tão profundo assim, mas eu vou um pouco mais fundo nele. Cumprindo essa promessa e trazendo para vocês, começando a cumprir essa promessa, porque eu vou trazer para vocês aqui algo que eu acho que é muito valioso para os dias de hoje. Quando a gente fala de profecia, quando a gente fala do tempo que a gente está vivendo, e é claro que os cristãos, eles acreditam que quanto mais o tempo passa, que mais próximo do fim a gente está, então cada geração vai ter essa sensação mais aprofundada no tempo, e não deixa de ser verdade, né? Se há um momento de intervenção de Deus que vai acontecer, é claro que a gente está mais próximo desse momento a cada dia que passa. Então, essa é uma sensação natural. Mas eu queria mostrar para vocês, e eu não vou usar o texto aqui de Apocalipse, né? Eu não vou usar o texto de Daniel, eu vou usar um texto profético, sim, mas um texto que é parte do Novo Testamento, nas cartas de Paulo especificamente, mas ali fala e descreve o tempo que a gente está vivendo. Eu vou abrir com você esse texto da Bíblia aqui, eu vou usar a minha querida Bíblia revista e atualizada. A gente vai de novo dividir a tela aqui e ver juntos esse texto. Eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 3, ok? E aí eu vou ler do verso 1 em diante. Vamos lá. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, a primeira coisa que eu vou parar aqui para explicar aqui é o seguinte. Aqui a gente tem Paulo fazendo uma descrição do futuro. Paulo avisando de antemão que os tempos futuros serão tempos difíceis. Né? Mas que tempos futuros são esses? É um tempo futuro para Paulo. Para Paulo não era tempo presente. Para a gente é tempo presente, será? Não sei, vamos ver. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: se por acaso a gente descobrir que para a gente é tempo presente, a gente tem que então concluir que o nosso tempo presente está dentro do período que Paulo chama de últimos dias. Então, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, certo? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Você percebe que eu começo a ler esse texto rápido? Porque é um texto que tem uma série muito longa de descrições ruins de um tempo. Mas essas descrições são a respeito das pessoas. Como o caráter das pessoas vai ser, como as pessoas serão. E é uma série descritiva que alguém pode olhar e falar assim, tá, eles vão ser maus. Vamos resumir isso aqui dizendo que eles vão ser maus. Não é isso. É muito mais profundo que isso. Cada palavrinha dessa aqui tem um significado, tem uma importância, tem uma descrição. Então ele está narrando um cenário. E esse cenário é assim, ó. Pois os homens serão egoístas, avarentos, tá? Então, amor ao dinheiro, eu gosto do avarentos aqui em... Vamos lá, o egoísta é amam a si mesmos, tá? Self-loving, tá? É amor a si mesmo, aí tá resumido como egoísta. Eu gosto muito dessa... É o que significa a palavra, mas eu acho que perde um pouco porque a gente vive num tempo hoje, por exemplo, que confunde amor próprio com valor próprio. A gente confunde essas duas coisas. A gente acha que a gente precisa se amar, e a gente usa esse termo, a gente fala, se ama, você precisa se amar. E tem um monte de gente falando isso por aí, inclusive dentro do mundo cristão. Na Bíblia você nunca vai encontrar isso. A Bíblia vai falar, sim, de valor próprio. Você tem valor. De fato, você tem valor. Mas esse valor não é você que dá a si mesmo. Porque se esse valor é você que dá a si mesmo, você não tem valor nenhum. Imagina uma pessoa que está tentando ficar em pé no ar, se apoiando na própria mão. Consegue imaginar essa cena? Eu tentei desenhar isso, ainda não consegui. Mas imagina uma pessoa tentando se suster no ar, ou se erguer a si mesma com a sua própria mão. Entende? Não é possível a gente ter valor, a gente auto-atribuir valor. Eu preciso, para ter valor, que esse valor seja percebido por outros. E eu não estou falando aqui, presta atenção, calma aí, segura aí, pessoal da psicologia, segura aí. Eu não estou falando aqui que você tem que tirar amor do que as pessoas acham de você.
Mas o nosso valor está em sermos criaturas de Deus, em sermos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, meu valor é inestimável. Agora, se eu começo a dar valor a mim mesmo, eu não preciso de Deus, obviamente, eu só preciso me valorizar. E eu começo a me amar, isso é um troço tão ridículo, tão sem noção, tão autocentrado, que te joga para dentro de si mesmo até você definhar e entrar lá dentro, sabe? E o valor que você deve dar é outra coisa. Então, a gente confunde essas duas coisas e a gente acha que se amar tá legal. Mas o texto bíblico fala que se amar é um problema, tá? E não é só isso aqui, não. Tem palavras de Jesus, tem outros textos de Paulo, tem textos do Antigo Testamento, tem um monte de coisa. Inclusive tem texto da Bíblia dizendo assim, ó, que Jesus veio para morrer para mostrar pra gente que a gente não precisa viver pra gente mesmo. Entendeu? Um dos objetivos de Cristo aqui foi nos salvar, sim, mas também foi de trazer a noção de que a gente não precisa viver pra gente mesmo. E é exatamente o contrário que as pessoas vivem hoje. Pelo contrário, né? Inclusive eu vi outro dia um aplicativo, incrível isso, cujo objetivo é fazer você se priorizar por um ano. E óbvio que o slogan é coloque-se você em primeiro lugar, se ame primeiro e etc. E, cara, eu falei, os caras estão inventando aplicativo, cobrando dinheiro. E a gente está pagando, porque se estão cobrando dinheiro é porque tem demanda. Pra gente se amar, cara. Que coisa mais linda, uma meiga. Enfim, a palavra aqui é essa. Logo em seguida vem amor ao dinheiro. Avarentos aqui. Claro, é a mesma coisa. Mas eu gosto da descrição mais eu não sei como é que eu falo isso, porque avarento é muito sem emoção, né? Eu gosto daquela que tem mais emoção, amor ao dinheiro. Eu vejo o cara ali, ó, sabe? Avarento é o... Você entendeu? É o cara que dedica a sua vida, suas emoções, sua direção em relação ao dinheiro, né? As pessoas determinaram que o dinheiro que dá felicidade para elas estão vivendo para buscar isso. Jactanciosos, né? Arrogantes. Né? Então, qual é a diferença do jactancioso para o arrogante? Um arrogante, ele é interno, né? Ele acredita que ele é maior que os outros e aí por isso ele age como age. O jactancioso não, ele exibe que ele é maior que os outros, né? Cara, enfim, cada palavrinha dessa é uma descrição importante. Blasfemadores. Né? Pô, que tempo que a gente está vivendo, será? Será que é esse tempo? Que blasfêmia é normal, que é comum? Por exemplo, aí no Brasil não é tão comum, mas aqui nos Estados Unidos os caras andam com camiseta de blasfêmia. E aqui é um negócio assustador, tá? É um negócio que você não tem a menor noção do que você vê gente andando pela rua normal, com a camiseta que você fala assim, eu queria desver o que eu vi. Nesse nível, sabe? E... Enfim, desobedientes aos pais. Vou falar o quê? O que eu preciso de descrever aqui? Tem professor aqui me assistindo? Tem professor? Tem gente que trabalha aí na rede pública ou particular? Tem. Será que é isso mesmo? Ingratos, irreverentes, né? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Sem domínio de si. A gente chegou num nível hoje que não se demanda mais domínio de si. Pelo contrário, falar de coisas que vão trazer a ideia de domínio de si hoje é politicamente incorreto. Você tem que deixar as pessoas, inclusive, que não têm domínio de si, serem livres para não terem domínio de si. E tudo bem se elas querem ser livres, mas você não pode falar sobre isso, porque é a liberdade dela, utilizando para que ela não tenha domínio sobre si mesma. E tá tudo bem. Esse é o mundo, esse é o ambiente, né? Cruéis, inimigos do bem. Cara, quando que você imaginou que você ia ver um tempo que as pessoas iam ser inimigos do bem? Você tem noção? Inimigo... Vai, mastica comigo essa palavra, esse termo. Gente que é inimigo do... Quer dizer, o que é bom, o que é saudável, o que é simples, o que é bonito, o que é correto, o que é justo, o que é o bem. Tem gente que é inimiga disso.
que maquina contra isso, que vive contra isso, que se opõe a isso, que faz cartilha contra isso. Eu não estou falando cartilha aqui para citar nada. Porque quando eu falo cartilha, o nego já leva para o político. Não, estou falando de dedicação, de estratégia, de entrega de vida contra o bem. E assim, isso é um mundo que dá medo de viver, né? Eu não sei se você tem medo de viver no mundo hoje, mas vamos lá. Vamos lendo a descrição de Paulo e ver se bate. As pessoas vão ser traidores, né? Atrevidos, enfatuados. Galera enfatuada, cansada, não dá mais. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso aí, a gente fecha as igrejas da Europa e constrói discoteca. Beleza. Tá? É assim que é a humanidade hoje. Tendo forma de piedade. Opa, tem uma forma de piedade. A palavra piedade aqui ela serve para duas coisas. Ela serve tanto para misericórdia como para religião. Então, tendo forma de piedade tendo forma de espiritualidade, de amor ao próximo. No entretanto, negando-lhe a Deus o poder. Foge também deste. Então, muito bem. Alguns vão dizer, e com razão, que o termo nos últimos dias é uma referência ao período de Cristo até o tempo do fim. Essa é a última dispensação, vamos colocar assim, que a gente vai viver aqui na Terra. A palavra dispensação também não é feliz, mas enfim, você está entendendo. Eu quero separar esse pedaço aqui de Jesus até a volta de Jesus, esse pedaço aqui é chamado de nos últimos dias. Tá? Isso é verdade. Em alguns casos isso é usado assim mesmo. Mas é interessante você perceber que a profecia na Bíblia sempre ela tem duplo comprimento, que é o comprimento para o momento e o comprimento para o futuro. Ela sempre faz isso. Ela sempre faz um arco, dois arcos, né? Um aqui para agora e um em seguida. Então você vai ver isso em vários lugares. Não tem tempo de descrever, de falar sobre isso aqui. Mas a gente tem aqui um período da história humana que a gente está vivendo em pleno 2023, que eu acredito que a gente tem muito a sensação de que todas essas coisas que estão acontecendo aqui estão acontecendo de maneira como nunca houveram antes, porque eu fui criança. Eu tenho 40 anos hoje, mas eu tive 12. Eu lembro como era o mundo ali e eu sei como ele está sendo agora. Então, essa sensação de que a gente está muito dentro desse mundo diz para mim que a gente está passando os icebergs já. Diz para mim que a gente está dentro desse contexto. Mas eu vou fazer mais. Eu quero pegar uma palavra disso tudo que a gente leu aqui, porque para mim isso aqui ele me deixa assim exacerbado. Porque são tantas palavras, a descrição é tão enorme e tem tanta coisa para se falar disso. Olha o tempo que eu já gastei aqui só falando disso. Né? Já estou aqui 18 minutos só falando, a maior parte do tempo só falando de cada palavrinha. Que, cara, a gente podia estender isso demais e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma palavra e eu vou pegar ela com a mão. E eu vou pegar esta palavra porque eu acho que ela é muito importante para o contexto que a gente está vivendo agora. É lógico, eu estou selecionando essa palavra porque ela é muito importante. Mas eu penso o seguinte, em vez de eu ficar analisando tudo, por que eu não analiso uma bem analisada? E aí fica claro para a gente, ou não, se a gente está vivenciando esse momento que Paulo está descrevendo aqui. E aí, eu vou pedir para você dar uma olhada aqui no verso 3. Né? Verso 3. Vou pedir aqui a ajuda ao material de apoio que a gente tem aqui. Certo? O material de apoio, vou puxar o material de apoio aqui. Vou pedir para me mostrar as palavras em grego. Lá vem o grego, né? E eu queria destacar essa aqui, aspondos. Essa é a palavra que eu queria destacar, que foi traduzida na versão revista e atualizada como implacable ou implacável, né? Mas a tradução do inglês não é tão boa, por exemplo, como a tradução do português em muitos casos, assim, varia, tá? Tem horas que o português vai bem, tem horas que o inglês vai bem. Lembrando que tradução é sempre interpretação. Mas implacável, que é o que está na nossa tradução aqui da ARA, tanto em português quanto em inglês, é uma forma, mas eu achei outras palavras melhores aqui. Por exemplo, not to be bound by truth, né? Truthless, quer dizer,
É o cara que ele não aceita tréguas. Ele não entra em tréguas. Ele não arreda o pé, ele não entra em tréguas. Ah, ele é implacável. É. Mas que não pode ser dobrado. Esse cara ele não pode ser dobrado. Ele é implacável. Entende? Aí, deixa eu pegar versões aqui. Tem uma versão que eu gosto muito no português aqui para esta palavra, que é a versão corrigida e revisada. Não gosto dessa revisão para nada. Mas aqui e na versão literal do inglês também usam essa mesma versão e foi aí que me despertou esse detalhe, né? As pessoas sem afeto natural, a pondos aparece aqui, irreconciliáveis. Essa palavra faz muito mais sentido que implacável no nosso contexto hoje. Não aceitam trégua, não se dobram, não podem ser dobrados. Não é nem que não se dobram, não podem ser dobrados. Quer dizer, eu estou tentando dobrar, ele não dobra. Irreconciliáveis. Você está vivendo num mundo de pessoas irreconciliáveis como eu tô? Porque eu tô. Não sei você, mas eu tô vivendo num mundo de pessoas irreconciliáveis. Essa polarização que a gente está vendo hoje não está acontecendo só no Brasil. Ela está acontecendo no mundo todo. Tá? Ela não está acontecendo só no Brasil. Ela não está acontecendo só entre direita e esquerda. Ela está acontecendo em outros contextos. No Ocidente, a maneira de maior manifestação dela é, sim, a pauta política, é, sim, as posições ideológicas. Mas não é essa a única forma que ela tem tomado nesse exato momento. Mas isso está acontecendo diante dos nossos olhos. As pessoas elas estão se tornando irreconciliáveis. Eu nunca vi isso na minha vida. De chegar ao ponto de não ser mais possível discutir, conversar de uma maneira educada, de uma maneira até... vou trocar aqui educada, não precisa nem ser educada. O diálogo não está acontecendo, quer seja ele de maneira educada, competitiva, agressiva, de maneira que for, não está acontecendo. Daí o porquê dessa nossa thumbnail aqui. Nós estamos vivendo num período de bolhas, em que as pessoas estão se colocando dentro das suas próprias bolhas. E é um mundo de bolhas que a gente está vivendo hoje. Um mundo de pessoas irreconciliáveis, que o que vale é o que está dentro da bolha dela. Eu lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 12 anos mais ou menos, sei lá quantos anos eu tinha, muito novo. Eu lembro que eu morava num lugar que, enfim, devia ter menos de 12. E eu pensava assim, saiu a internet. Saiu a internet, e aí a grande promessa da internet é que ela ia unir o mundo. E quando eu falava isso, eu lembro de eu ouvir gente falando assim, não, unir o mundo, já pensou você aqui conversando com um cara não sei da onde e tal, e eu falei assim, cara, mas unir o mundo? E aí eu pensei, mas eu olho para minha igreja, eu estudava numa escola que ficava dentro da igreja, né, no pátio da igreja. E eu falava, eu olho para minha igreja, que é o lugar onde as pessoas estão ali por fé, e eu vejo que elas não concordam com tudo, na verdade elas discutem bastante. Eu olho para minha escola, para o meu contexto com meus coleguinhas aqui, com meus amigos, cara, a gente não concorda com tudo, a gente discute bastante. Eu olho dentro da minha própria casa, da minha própria família, tanto da família estendida quanto da família núcleo, e a gente não concorda com tudo, a gente discute bastante. Eu fiquei pensando, cara, o dia que a gente conectar com o mundo inteiro, o que vai acontecer? E eu, como criança, na ingenuidade, eu pensei, não, vai ver, conserta. Vai ver aí, conserta. Os argumentos de verdade vão ser aceitos pelas pessoas, né? Eu estava ali vendo um proto do que a gente iria viver hoje, porque eu falei assim, cara, ou vai consertar, ou vai ser o caos. Porque se a gente unir todo mundo falando junto, o que vai dar isso aqui? E cara, o que tá virando? Tá virando exatamente um mundo que se globalizou, se uniu, com a ideia de vai ser bom pra gente, e essa união gerou uma série de coisas que, na verdade, fortaleceu os nichos, fortaleceu o que eu acreditava, né? Hoje os algoritmos, eles fortalecem a questão da bolha, então se você está numa bolha, você vai ficar mais ainda dentro dessa bolha, porque o algoritmo vai apontar para você o que você quer. É isso que você quer, querido? Toma. Você quer mais disso? Tenho mais aqui. Tu quer mais disso? Tenho mais aqui. E você só fica olhando isso daí. Isso só vai ver quem concorda com você. Tá bom? E, ó,
E aí são tantos argumentos lindos, feios, belos, agressivos, competitivos, maravilhosos, tudo aquilo que te encanta, que você vai cada vez mais se encantando com aquilo, se inebriando, que a gente chama de intoxicando dentro da sua bolha, que, cara, você começa a olhar para as bolhas, para as outras pessoas e começa a falar assim, cara, isso é ridículo. E você não se coloca, você não se dá o trabalho mais de nem sair da sua bolha e ir para outra para ver como é que é e voltar. Né? Você nem esse trabalho se dá mais, porque você já está tão cheio de certezas que foram acumuladas ali. E na verdade, o que a internet também nos proporcionou foi a capacidade da gente brigar sem responsabilidade, porque afinal de contas eu vou lá e xingo, vou lá e falo, ninguém vem fazer nada comigo. Né? O meu corpo está muito distante do lugar onde as minhas palavras estão chegando. Então, isso gerou esse mundo que a gente tem hoje, polarizado, que é um mundo de pessoas que não aceitam trégua. É um mundo de pessoas que não se deixam dobrar mais. E elas têm boas razões para isso. Não fica achando que elas não têm boas razões para isso, não. Porque elas têm boas razões para isso. E eu não vou falar aqui do alto da minha distanciação disso. Eu também faço parte disso. Eu fico às vezes pensando assim, cara, a gente está num mundo de pessoas irreconciliáveis, eu estou vendo que elas são irreconciliáveis, e a minha pergunta é, estou sendo eu uma pessoa irreconciliável? E eu preciso me questionar isso o tempo todo, galera. O tempo todo eu preciso pensar nisso, porque essa é a realidade do tempo que a gente está vivendo. Não só uma realidade do tempo que a gente está vivendo, que a gente está vivendo pela percepção natural das coisas, como pelo que está descrito que iria acontecer no texto bíblico. Nós estamos vivenciando isso, nós estamos vendo diante dos nossos olhos o cenário se desenrolar diante da gente. Como é que as pessoas vão ficar irreconciliáveis? Eu lembro, novamente, quando criança, que eu olhava e pensava assim, poxa, como é que o mundo vai caminhar para os finalmente, né? Para os eventos finais. E eu não via como muitas coisas iam acontecer. A gente ficava imaginando, parecia coisa de filme, uma fantasia, né? Como é que vai chegar lá e tal? Como é que isso aqui vai acontecer? Hoje eu já vejo um monte de coisa que eu não via como possibilidade surgindo no horizonte. E ver hoje um mundo de irreconciliáveis, um mundo de pessoas que não é capaz mais de encontrar nem trégua, nem quando você fala assim, tá bom, eu concordo com você. Né? Várias vezes já aconteceu já comigo em discussões, eu falo assim, tudo bem, eu concordo com você e o problema é se você concorda comigo ou não, mas vou continuar amassando, atropelando e é isso, e tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, porque... E você fala, caraca, indobráveis, sabe? Isso é muito assustador, cara. Isso é muito assustador. E aí vem 2 Timóteo capítulo 4, então vou passar um capítulo para frente e vamos ver aqui o que esse capítulo vai mostrar pra gente aqui, que eu acho interessante. Capítulo 4, vamos ver o verso 3 aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Será que é o meu tempo? Pelo contrário. Cercar-se-ão, ok? Pelo contrário, eu já sei o que significa. Eu não preciso pesquisar pelo contrário, tá bom? Beleza. Agora ficar mostrando isso aqui. Eu não quero pesquisar. Eu tava falando bem desse site, ele vai me faz uma dessa ao vivo. Vamos lá. Ao vivo não, na gravação. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu acho maravilhoso esse texto, porque ele fala assim, ó, em inglês ainda é mais interessante, que eu vou puxar aqui a versão que tem versões. Juntarão mestres para si mesmo, sentindo coceira nos ouvidos, como que sentindo coceiras nos ouvidos, quer dizer, as suas próprias cobiças, seus próprios desejos, que é o que mandam neles, né? Porque afinal de contas, se você se ama, o que importa são os seus próprios desejos. Né? Se é para isso que você vive, se você vive para você mesmo, são os seus próprios desejos que importam. Então, baseado naquilo que você quer, nos seus desejos, você escolhe o que você quer ouvir. E você se cerca dos mestres que te oferecem o que você quer. Mas você faz isso como se tivesse a coceirinha no ouvido. Porque a gente tem no coração a eternidade. Deus colocou na gente a eternidade no coração. Então o nosso desejo, ele é infinito. Então se você ouve a voz do desejo, não tem fim.
Então, é uma coceirinha que não acaba, sabe? É de um para o outro, é mais, é uma busca. É uma busca por aqueles que te entregam um ensino daquilo que você cobiça. Mestres que vão te servir nos teus desejos, da tua cobiça. Porque é isso que você está buscando. Essa coceirinha no ouvido está te falando disso, dessa busca que não acaba, dessa busca que você tem. É muito forte esse texto, essa descrição. É muito difícil de escapar disso, né? E aí o verso 4 fala, de escapar dessa percepção do dia de hoje, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Né? Que é mais ou menos o que disse o capítulo 3. Então, eles não querem ouvir a verdade. Não querem, vão se recusar. Novamente, indobráveis, irreconciliáveis, entregando-se às fábulas. E aqui é surreal, porque a gente está vivendo um tempo hoje, e eu até publiquei citações do Chesterton no meu Instagram na primeira semana do ano. Foi uma semana inteira só com citações do Chesterton todo dia. Chesterton é um cristão inglês que foi muito importante para a conversão, inclusive, do C.S. Lewis. E ele tem umas falas muito boas, e uma delas que ele escreveu lá na década de 30, ou na década de 20, eu não sei exatamente quando, mas eu sei que entre 20 e 30, ele escreveu dizendo assim: no futuro teremos que provar que a grama é verde. E eu falo, caraca, o cara me fala isso lá no começo do século 20. E eu tô vivendo isso hoje, num mundo que de fato eu tenho que provar que a grama é verde. Esse mundo é real. Se eu lesse isso nos anos 70, eu acho que eu não teria. Eu ficaria assim, rapaz, será que nós vamos chegar nesse mundo mesmo? Assim, para e pensa na minha infância, porque eu tenho 40 anos, então eu posso pensar na minha infância, eu tô falando de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, vai. Você, quantos anos você tem? Você está pensando há quanto tempo atrás? Você está pensando há 20 anos atrás, há 50 anos atrás? Não sei. Pensa assim, você acreditaria se alguém falasse para você que a gente ia chegar no tempo que a gente está hoje, a gente já está vendo o que a gente está vendo hoje? Você acreditaria que ia ter gente acreditando nas coisas que você está vendo as pessoas acreditar? Você acreditaria? Eu não quero citar nenhuma, porque eu acho que tem exemplo em todos os espectros, porque os irreconciliáveis são em todos os lugares. Em todos os espectros, em todas as ideologias, em todas as camadas, em todas as escalas, você vai encontrar exemplos disso aqui. Pessoas entregando-se às fábulas. Eu podia citar coisas simples, como o quanto filmes de ficção hoje fazem sucesso, né? E quanto de tempo se gasta em ficção, por exemplo, né? Então, você sabe que não aconteceu, sabe que não existiu, mas você acha aquela arte legal, tudo bem, e você gasta um maior tempão ali, e aquelas fábulas ocupam o seu tempo. Mas esse tipo de argumentação é superficial, é ridículo perto daquilo que a gente está vendo hoje. A gente tem coisas muito mais profundas, muito mais inacreditáveis do ponto de vista da razão ou da simplicidade do entendimento das coisas que a gente está vendo acontecer. As pessoas estão se entregando às fábulas. Para mim, esses textos aqui, que não são do Apocalipse nem de Daniel, eles mexem muito comigo porque eles são extremamente descritivos do tempo que a gente está vivendo. Eles dizem para mim que eu estou em tempo bíblico. Eles dizem para mim que eu estou vivenciando aquilo que foi descrito que queria acontecer. Talvez não tudo. Talvez ainda tenha mais coisas. Talvez essas coisas vão se desenvolver ainda mais profundamente. Mas já vejo com clareza que eu vivo esse tempo. Que eu já estou dentro desse período, desse frame em que essas coisas iriam acontecer. E hoje a gente está vendo esse mundo de bolhas em que a gente chegou num ponto que é assim, ó, eu tô dentro da minha bolha, você não estoura a minha bolha, não. Você me deixa dentro da minha bolha. Não vem estourar minha bolha. Então vamos fazer um combinado aqui. Eu não estouro a minha bolha, você não estoura a minha bolha, eu não estouro a sua bolha. Tá? Então vamos combinar quais são as regras da educação aqui para você não estourar minha bolha e eu não estourar a sua bolha. Então cada um crendo o que quer aqui, cada um fica dentro da sua bolha aqui, tá tudo certo, tá? Olha só.
A melhor palavra que eu encontro para isso nós estamos castrando as conversas. Nós estamos tirando a possibilidade transformacional de conversas da mesa. Porque agora a conversa ela não tem motivo de existir, ela é castrada, ela é neutra. Não tem porquê, inclusive que vem esse termo, não tem por que existir uma conversa, porque eu não posso estourar sua bolha, você não pode estourar a minha. E com muito cuidado, porque se eu ver que você está tentando fazer isso, não está certo. Eu vou até falar pra você, não é isso que eu tô conversando com você, mas eu não quero mudar a sua opinião. Cara, se tu tá conversando comigo e não quer mudar a minha opinião, não conversa comigo, porque a tua conversa é irrelevante. Se você não quer mudar a minha opinião, para que serve eu conversar com você? Porque aí o que eu ganho? Se o que você fala pra mim eu não posso absorver, ou eu não tenho essa intenção de me ajudar, pra que tu vai falar comigo? Quer dizer, a conversa ela se torna irrelevante. Nós estamos criando um mundo de irreconciliáveis em que a conversa não vale mais. Não precisa ter conversa, não precisa. E aí, cara, eu vejo isso como sendo uma clara evidência daquilo que é a descrição do grande engano do fim dos tempos. Qual que é o grande engano do fim dos tempos? O tal do 666, né? O tal do sentimento de anticristo. O que é essa coisa terrível? Se você já viu Hiperlinkados, A Marca da Besta, se você já viu Biblecast, você já sabe o que isso significa. Mas o que isso significa é o homem no centro. É o homem se entronizando. É exatamente o homem amando a si mesmo e se colocando no centro para que os seus desejos, as suas cobiças, é que determinem as suas ações e pensamentos. Então, isso é o grande engano final. Mas isso não se faz assim em nome do egoísmo. Isso se faz em nome de coisas boas. Em nome de bons argumentos é que se constrói uma narrativa em que isso vai ser possível. Em que este engano vai ficar bonito. Quer ver? A face mais bonita do orgulho se chama autoproteção. Ninguém vai te condenar por se proteger. A autoproteção é belo, é certo, é correto. Ninguém vai te xingar porque você está se autoprotegendo. Ninguém vai te apontar o dedo. A autoproteção não tem nada errado com isso. Só que essa é só a face mais bonita do orgulho. Tá? O contraponto da autoproteção não é tão bonito quando você olha na prática. É bonito na fala. Mas na prática, quando você olha, é bonito no resultado também. O resultado é transformacional, mas quando você olha, especificamente quando ele está acontecendo, não é bonito porque é o sacrifício. O sacrifício, que é dar de si mesmo, o sacrifício que é o momento em que Jesus está sangrando na cruz, não é bonito de ver, né? E quem quer participar disso? Vamos lá, vamos fazer aqui uma votação aqui. Bota nos comentários quem quer se sacrificar aí. Escreve, eu gostaria de se sacrificar. Bota aí. Não faz sentido. Não é o que a gente busca como ser humano. Não é o que a gente busca pela nossa natureza. No entanto, é o sacrifício que realmente transforma as coisas, que realmente inspira, o que realmente deixa ser possível nós sermos, por exemplo, salvos e limpos do pecado. O sacrifício demanda humilhação. Autoproteção é o quê? É a proteção do ego. É a proteção de quem eu sou. O sacrifício é o contrário, é a entrega do que eu sou. Só para você entender que, tanto na essência como na atitude, como essas duas coisas são opostas. Mas o sacrifício, a gente está fugindo dele. Né? A gente quer, escapar disso aqui, não quero saber disso aqui não, pá. Mas autoproteção não. Não, tá beleza, tudo certo. Os psicólogos estão tudo falando que a gente tem que cuidar mesmo da gente mesmo aqui, em primeiro lugar a gente e tal, agora eu tenho que pensar em mim, e tá tudo certo, autoproteção. Então não estoura minha bolha não, porque vai me fazer mal aqui, eu não quero que você me magoe, eu também não quero te magoar, então vamos fazer uma coisa? Você fica na sua, morre do jeito que você tá, eu fico na minha, morro do jeito que eu tô, e é isso aqui, e tal, Espero que vocês estejam entendendo e enxergando.
E eu tô sendo bastante longo aqui, mas eu não vou ser exaustivo como deveria ou como poderia. Mas enfim, eu espero que vocês estejam entendendo. Estou evitando ser exaustivo para também conseguir terminar. Mas a gente tem medo do conflito hoje, né? E de machucar os outros e de se... Mas na verdade a gente tá com medo de machucar os outros porque a gente não quer se machucar. Então, num mundo que está globalizado, que eu já sei que sempre tem alguém com um argumento melhor do que o meu, é melhor que ninguém argumente. Porque se eu depender do meu argumento para vencer, eu vou encontrar sempre alguém que tem um argumento melhor que o meu e no final eu vou acabar machucado. Então é melhor não tentar machucar ninguém também não. E aí essa autoproteção anula os nossos relacionamentos. Anula. Anula num ponto que, bom, eu não consigo dobrar ninguém e eu não posso nem mais tentar dobrar ninguém. Ok? E eu não estou falando isso aqui para advogar um tipo de proselitismo que não é isso. Eu quero que você veja, não de mim para você, mas de você para mim, no sentido de que eu quero que na realidade nós dois sejamos conciliáveis. Eu não quero que nós sejamos irreconciliáveis. E o segredo para a gente ser irreconciliável é a coisa continuar caminhando do jeito que está. Na autoproteção, como base do pensamento, para que então eu construa a minha bolha, para que então eu me esconda dentro dessa bolha e eu viva ali o meu bem-estarzinho em particular, que na verdade não é bem-estar coisa nenhuma, eu vou ficar mais doido porque é cada vez mais maluco, e o mundo vai ficar cada vez mais maluco, porque o segredo para você ficar doido é você não ter relacionamento com as pessoas. Você se isole e você vai ver a loucura que vai ser a sua vida e a sua saúde mental. Né? Então vamos lá. Aí eu lembro de um texto da Bíblia muito legal, que é Provérbios 27:17. Mateus, eu viajei aqui. Provérbios, vamos lá, vamos achar aqui Provérbios 27:17. Antigo Testamento, vamos lá, Provérbios aqui, 27:17. Gosto muito desse texto. Olha aqui, com o ferro se afia, assim o homem afia ao seu amigo. Eu acho maravilhoso, porque o texto está dizendo o seguinte, que do mesmo jeito que você afia ferro, já viu como é que afia ferro? Você já viu como é que é? É no atrito. É no atrito. É da mesma maneira que o homem afia o seu amigo. A gente se enriquece. Eu estou lendo aqui o texto, vocês não estão vendo, eu pensei que vocês estavam lendo comigo, mas está aqui o texto aqui, certo? 27:17. Como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o seu amigo. A gente se enriquece, a gente se desenvolve, a gente cresce. É no atrito. Isso aqui não tem como acontecer sem atrito. Se você participou de uma família na sua vida, você entende que o ato de ser pai e mãe vai envolver atrito, o ato de ser filho vai envolver atrito, o ato de ser primo vai envolver, de irmão vai envolver atrito. E a gente se constrói assim. Mas a gente quer viver uma realidade em que a gente não tem que ter responsabilidade. Então, eu não quero ter atrito com ninguém, né? E aí, em vez de eu me permitir isso acontecer, eu me isolo para que isso não aconteça. Até porque nos últimos tempos a gente tem sofrido bastante atrito nas redes sociais, que é o jeito errado de ter atrito, né? Novamente, descolamento de corpos, as pessoas estão distantes umas das outras, distantes em todos os sentidos, distantes na presença, distantes de empatia, distantes de tudo, e ali elas estão fazendo uma discussão que não deveria estar acontecendo de forma remota ou de forma distanciada, certo? Mas é assim que a gente está fazendo. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer a união de ideias? Simplesmente, você separa os corpos, não há conexões, só há agressões. Né? Então, é um outro tipo de atrito. Esse, com certeza, não é um atrito saudável. Se você pegar um ferro e bater numa pedra, você, com certeza, vai encontrar atrito, mas nem sempre você vai conseguir afiar aquele ferro. O melhor jeito é ferro com ferro. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer não estou advogando em prol do atrito, da agressividade, da confusão, do debate, da discussão. Eu estou advogando que as bolhas precisam ser estouradas, que as bolhas ou a irrelevância da conversa não pode existir nesse contexto. E que a gente está vivendo um tempo de irreconciliação. E se a gente está vivendo um tempo de reconciliação, qual seria a nossa resposta? Porque eu não aceito que me machuquem, eu não aceito que haja fricção, né?
que eu quero me proteger. E quando eu faço isso, mais uma vez eu caio na decepção, porque eu estou usando decepção aqui, deception em inglês, eu caio no engano. Porque quem não pode ser frustrado é um rei. Deus não pode ser frustrado. Quando a gente foge da frustração, quando a gente se protege porque a gente não quer que ninguém nos questione, ou quando a gente acha que tem que vencer todas, a gente está se portando como um rei ou como Deus em última instância. Essa polarização, ela é um resultado de pessoas que não aceitam tréguas, de nações que não aceitam tréguas. Ellen White, ela tem um texto que ela fala assim que... não vou nem citar o texto, eu vou dizer o que ela diz, né? Ela diz que o fechamento da porta da graça vai acontecer pela rejeição do Espírito Santo, pela rejeição da verdade e pelo endurecimento dos corações. Rejeição do Espírito, rejeição da verdade, endurecimento dos corações. Combina com os irreconciliáveis, combina com o tempo que a gente está vivendo hoje, mas o que mais me assusta não é isso, é que ela fala também que isso será um processo gradual e que as pessoas vão cada vez mais se tornar resistentes à verdade, até finalmente rejeitar. Então, o que me assusta, quando ela fala gradual, é que quer dizer que vai ficar pior. Quer dizer que o cenário que a gente está vendo hoje vai piorar. Então, é interessante eu falar isso hoje aqui em 2023, porque eu não sei quanto tempo mais vai passar, e nós vamos ver esse cenário se desenvolver para pior. Ele não vai melhorar. Ele vai degradar. Vai ficar cada vez pior. E aí isso é o que me assusta, que mundo é que tem que estar vindo por aí? Se eu já estou num período onde eu vejo os irreconciliáveis. É epidêmico. É difícil. Para pensar na última vez que você mudou de opinião e a última vez que você viu alguém mudar de opinião na sua frente. Né? Para pensar nisso. Busca na memória. E aí, diante disso, eu lembro também de Mateus 24:12, que fala que por causa a palavra em português é iniquidade. Por causa da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mateus 24:12. Por causa da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E lembrando novamente que quase todos é quase todos. É 90%. É 93%. É 97%. Eu não sei quanto que é, mas é muita gente. É quase todo mundo. É quase todo mundo. Tem uma exceçãozinha que não entra, porque o resto entra todo mundo. Então isso inclui igreja, inclui cristão, inclui todas as ideologias, inclui todo mundo, inclui pastor, padre, o caramba. Todo mundo está incluído nisso aqui. Todo mundo está incluído. Uma meia dúzia de gato pingado não está incluída nisso aqui. E esses caras estão preocupados de estar incluído nisso aqui. Entendeu? Então, é quase todo mundo que vai ter um amor se esfriando. Não é à toa que isso é uma descrição de Jesus em Mateus 24, que é o texto em que ele fala como é que é a descrição do fim do mundo. No momento que ele volta para a Terra. Ele vai encontrar um mundo de pessoas irreconciliáveis. De pessoas que não conseguem mais nem dialogar. E aí, eu pergunto para você aqui para finalizar. Então, qual que é, como cristãos, no tempo em que estamos, qual que é o nosso papel numa situação e num contexto desse? É denunciar, obviamente. Nós estamos aqui para denunciar. Estamos aqui para dizer, gente, estamos no fim do mundo. Está aqui o vídeo do pastor Diego que fala que estamos no fim do mundo. Porque estamos irreconciliáveis, todo mundo está vendo, a polarização está comendo solta aí. É isso que está acontecendo agora. Converta-se, Jesus vai voltar, porque é o fim do mundo. Tá tudo certo, tudo claro. Bom, se o engano do tempo, aqui vai uma verdade presente para você, se o engano do nosso tempo hoje, uma das facetas dele é pessoas serem irreconciliáveis, o nosso papel como cristãos é sermos conciliáveis. Nós estamos sendo chamados por Deus, você que está assistindo esse vídeo aqui, está sendo chamado por Deus para se questionar. Está sendo chamado por Deus para perguntar a si mesmo aonde você tem sido irreconciliável, aonde você não tem se permitido dobrar, aonde o seu orgulho tem falado mais alto do que a sua humildade.
o quanto a sua humildade precisa se desenvolver e o quanto o seu orgulho precisa ser definhado. Esse é o momento da gente se questionar isso e se tornar pessoas de mente aberta. Mente aberta. E deixa eu dizer uma coisa de você sobre ser mente aberta. Mas antes eu quero ler mais um texto com você, o último, agora sim, Mateus capítulo 5. Vamos lá, a gente precisa passar por esse texto aqui, porque esse texto aqui, ó, não fica bravo comigo não, é Jesus que vai falar, tá? Não vão ser palavras minhas. Então é Jesus que vai falar, não fique bravo. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, deixa eu botar a leitura junto aqui com vocês aqui. 23 e 24 de Mateus capítulo 5, vamos lá, carrega, vamos lá, 23 aqui, ó. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Jesus falando, não é o Diego, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, vou destacar essa palavra aqui, primeiro, reconciliar-te com teu irmão. E então, volta e faz a tua oferta. Cara, quem é que tem a coragem de fazer isso aqui? Hoje. Mas eu vou parar aqui, porque esse texto está aqui. Você já ouviu esse texto antes. Talvez já tenha ouvido esse texto antes, talvez não. Talvez esteja batendo no canal aqui agora, está aprendendo agora de Deus, não tenha ouvido esse texto ainda. Mas eu sei que tem gente que já viu esse texto. E passou por cima e falou, depois eu penso nisso. Porque se eu for fazer isso aqui... Mas o ponto que eu quero levantar não é nem a tua coragem de fazer ou não. O ponto que eu quero levantar é o seguinte. Para Deus, segundo a palavra de Jesus, o que é prioridade? Adoração ou reconciliação? O que é prioridade para Deus? Adoração ou reconciliação? Se pois trazeres ao altar a tua oferta, que é o ato de adoração, ali te lembrares do teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Você congela a tua adoração, você separa ela aí e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, a prioridade do reino não é a adoração, mas a prioridade do reino é reconciliação, porque reconciliação é adoração. Deus fez o mundo num mundo no qual Ele te ama e quer se relacionar com você. Relacionamento é algo muito importante no reino de Deus. E aqui Jesus deixa claro que não existe adoração sem reconciliação. Que reconciliação é parte da adoração. Portanto, qual que é o meu papel hoje? É defender a fé. Meu papel hoje é argumentar, é ser proselitista. Eu preciso sair estourando bolhas. O Diego falou, temos que estourar as bolhas. Fim as bolhas. Né? Não. O meu papel aqui é ser um reconciliador. E isso não começa no outro. Não começa no outro me permitir estourar a bolha dele. Não começa no outro tomar atitude, qualquer atitude a meu respeito. Começa em que eu tome atitude em respeito ao outro. E eu busque essa reconciliação. Então, isso é o que a gente devia estar fazendo agora. Isso é o dever do cristão nesse tempo que a gente está. É encontrar reconciliação. Encontrar reconciliação entre os polarizados. Com ideologias diferentes. Com políticos de estimação diferentes. É encontrar uma forma de conversar com aqueles que você não conversa. E aqueles com que você brigou, com que você teve uma desavença. É ser dobrável. É ser dobrável, é se permitir ser dobrável. Aí você fala assim, mas eu não posso. Diego, não posso me permitir ser dobrável, eu não posso abrir minha mente, não, porque agora é um mundo de enganos. Está cheio de engano por aí. Você viu que as pessoas estão tudo enganadas porque tem muitos mestres e está cheio de enganos por aí. E eu preciso me proteger aqui, senão o engano vem. O engano vem e ele destrói. Cara, olha só. Você não tem um pai no céu, não? Porque se o teu pai é Deus, pode ficar tranquilo. Você não precisa se defender. Ele vai defender você.
Se você mantém sua mente aberta, o Pai fala contigo e você ouve. E quando o Pai fala contigo e você ouve, ninguém mais fala contigo. Ninguém vai conseguir implantar erro. Nenhuma voz parecendo com a voz de Cristo vai te enganar porque você conhece a voz de Cristo. Nada vai te enganar, nada pode te separar do amor de Deus. Se a sua mente está aberta, Deus está falando com você, nada pode te separar do amor de Deus. Você não precisa se agarrar a certezas, você não precisa se agarrar a velhos entendimentos, você não precisa se agarrar a coisas que você está se agarrando. Eu preciso ler mais, eu preciso me atualizar, eu preciso saber quais são os planos do diabo, né? Porque tem gente que acha que tem que saber o plano do diabo. Tem gente que acha que tem que saber, que gosta de ler livros sobre como é que funcionam as coisas no inferno, né? Como se a Bíblia não fala um A sobre esse assunto, mas você está super interessado em saber como é que o demônio faz as coisas. Porque você tem que estar preparado para se proteger dele. Coitado de você achando que você consegue se proteger dele. Você está sozinho nessa. Você está caindo. Quem te protege é o Senhor Jesus. Quem te protege é Deus, é o teu Pai. E o teu Pai, ele fala assim, tu só precisa se preocupar com o bem, porque o mal se deixa comigo. Você não precisa tentar se defender do mal, você não precisa atacar o mal, você não precisa fazer nada contra o mal. Quem vai resolver o mal sou eu. Você só deixa o bem entrar. E você não vai conseguir deixar o bem entrar se você travar sua mente. Se você fechar sua mente, você está sozinho com você mesmo. Você vai endurecer, seu coração vai endurecer, e você acha que está fazendo certo. Mas Deus está fora disso aqui. Você deixou ele para fora. Inclusive a igreja de Laodiceia está com Jesus para fora batendo na porta. Né? Então, o seu papel é ser conciliável. É ter a humildade de deixar Deus falar com você, de abrir sua mente e falar assim, eu vou avaliar, eu vou ouvir tudo, eu vou ser empático, eu vou querer saber qual que é o outro lado. Eu vou tratar as pessoas com respeito, com dignidade, porque eu também não quero atacar elas, eu não quero machucar ninguém, esse não é meu objetivo. Mas eu vou ser uma pessoa que vou permitir esse tipo de coisa acontecer, que vou ter essa abertura, que vou ter a humildade. Aqui não é o meu orgulho que vai mandar. Não vou traçar uma linha e falar daqui ninguém passa. Não vou fechar uma carapaça, botar uma bolha e falar aqui ninguém entra, porque aqui eu estou me protegendo aqui, senão vão me enganar. Deus vai cuidar de você se você confiar nele, se você mantiver a sua mente aberta. Essa é a verdade para o nosso tempo. Não feche a sua mente. Mantenha ela aberta para Deus. E aí, Deus vai botar tudo que tiver que botar para fora e não vai deixar entrar nada que tiver que entrar. Mas tenha o seu relacionamento com Deus. Agora, se você acha que você precisa, na verdade, ler um monte de livro, buscar um monte de pregador no YouTube, pega os melhores pregadores do YouTube, não, tem uma lista de pregadores do YouTube, assiste o sermão toda hora, não sei o quê, tem o canal do Diego, tem não sei o que lá, tem o pastor não sei o quem, e eu tô bebendo isso daí para poder ficar cheio de conhecimento. Você tá lutando sozinho, você tá tentando se defender. O que você tem que ter é relação com Jesus e andar com ele. Anda com ele que você vai conhecer quem ele é e pronto. Ninguém te engana mais. Ninguém te engana mais. Você anda com ele um pouquinho, você sabe qual é a diferença abismal entre ele e qualquer outra coisa. Ninguém te engana mais. Abre a cabeça para ele. Mas para isso você vai ter que se relacionar com ele, né? Para você virar uma pessoa reconciliável, você vai ter que buscar aquele que pode te transformar nisso. Sem ele, nós todos, incluindo a mim, somos apenas cabeças de bolhas impenetráveis, impermeáveis, andando por aí. Se você gostou desse conteúdo, se você ficou até o final, compartilha com seus amigos. Comenta aqui o que você está achando de tudo isso. E quando você compartilhar, fala para ele assim, ó, é 58 minutos. Mas vai valer a pena. Se valeu para você. Porque se não valeu para você também, você não vai falar isso, né? Mas se valeu para você. Como essa mensagem valeu para mim, para o meu coração, para minha vida. Então, compartilha isso. Valeu, grande abraço. Vejo vocês na próxima. Parabéns se ficou até o final, hein? Parabéns.